Fala, meus queridos! Tudo legal por aí? Bem-vindos a mais um vídeo da Tal da Física. Eu sou o professor Cello e nesse encontro eu vou falar sobre termometria, fazendo algumas definições importantes, mostrando o funcionamento dos termômetros e, por fim, falando sobre a conversão das escalas termométricas mais utilizadas na prática. Então, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários os vídeos sobre os temas que vocês gostariam de assistir. Então, vamos ver como é que funciona? Vamos iniciar o estudo da termometria fazendo algumas definições importantes. E a primeira delas é a definição de temperatura, que nada mais é do que a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Observe os corpos A e B. Ao ampliarmos uma região desses corpos, se verificarmos que as moléculas do corpo B estão mais agitadas do que do corpo A, significa então que a temperatura de B é maior do que a temperatura do corpo A. Então podemos afirmar que o corpo B está mais quente do que o corpo A. Lembrando que as sensações de quente e frio são sensações relativas. Para um canadense, por exemplo, a temperatura de 15 graus Celsius é uma temperatura bastante amena. Já para nós, não podemos falar isso. Bem, ao colocarmos esses dois corpos em contato, uma vez que eles possuem diferentes temperaturas, uma migração de energia térmica, que nada mais é do que a soma das energias cinéticas das moléculas de um corpo, irá ocorrer. Então, essa migração vai ocorrer do corpo mais quente para o corpo mais frio, e é justamente o que nós chamamos de calor. Então, podemos definir calor como sendo energia térmica em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Esse é sempre o sentido de fluxo de calor entre dois corpos. E isso vai se estabelecer até o momento em que o grau de agitação das moléculas de ambos corpos estiverem igual. Então, quando essa energia que está sendo transmitida do corpo mais quente para o mais frio fizer com que estabeleça-se uma igualdade em termos de energia cinética dos dois corpos, em termos moleculares, então atingimos a mesma temperatura para eles. E isso é o que chamamos de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico ele vai ocorrer quando as temperaturas dos corpos estiverem iguais à medida que o fluxo de calor cessou. Agora, a pergunta é, como medir temperatura de um corpo se temperatura tem a ver com grau de agitação molecular desses corpos e esse universo é microscópico? Como acessar esse universo microscópico? De fato, não acessamos, mas podemos utilizar uma substância que perceba essas condições e indiretamente ela nos informe sobre tais situações. Então, vamos ver como é que funcionam os termômetros. Os termômetros são dispositivos que possuem alguma substância com alteração regular de alguma característica física ao sofrer variações de temperatura. Essas características podem ser a capacidade que essa substância tem de dilatar-se, ou de emitir elétrons, ou de interromper passagens de corrente elétrica, etc. Existem vários tipos de termômetros e os mais comuns são os termômetros de vidro. Então, como temos aí um termômetro, o seu corpo é constituído de vidro e no seu interior existe um líquido chamado líquido termométrico. E os líquidos mais comuns são álcool e mercúrio. E esse líquido ele está dentro de um tubo capilar e pode deslocar-se livremente através desse tubo. Imagine que nós iremos colocar esse termômetro em algum ambiente que esteja mais quente do que ele inicialmente está. Então, nós vimos anteriormente que irá ocorrer um fluxo de calor do ambiente para o termômetro e um aumento de temperatura irá ocorrer do líquido no interior do termômetro. Quando ocorrem aumentos de temperatura de um corpo, as suas moléculas se agitam mais e, como consequência disso, uma dilatação, chamada dilatação térmica, é observada. No caso dos líquidos, o seu volume irá aumentar e quando ele aumenta, esse líquido irá sofrer então um deslocamento através desse capilar até atingir
justamente o equilíbrio térmico. Então, se nós tivermos algum valor associado a esse nível que chegou esse líquido, no equilíbrio térmico, então a gente conseguiu fazer uma comparação entre a temperatura do ambiente e agora a temperatura desse líquido que no interior do termômetro está. Agora, a pergunta é, como graduar um termômetro? Bem, podemos usar dois pontos arbitrários, quaisquer, chamados de pontos fixos de uma escala termométrica. Esses pontos podem ser, por exemplo, a temperatura em que o gelo se transforma em água e a temperatura em que a água líquida, por exemplo, se transforma em vapor. Então, ao colocarmos um termômetro sem escala definida dentro de um recipiente, por exemplo, contendo gelo em fusão e esperarmos o equilíbrio térmico se estabelecer, podemos fazer uma marcação deste nível que chegou o fluido termométrico e a gente vai repetir esse experimento colocando agora esse termômetro dentro de um recipiente com água em ebulição, por exemplo. Esperamos o equilíbrio térmico se estabelecer e fazemos uma marcação. A partir disso, nós podemos associar quaisquer números a essas marcações e com isso nós temos então o nosso termômetro calibrado. E foi exatamente isso que fez um astrônomo sueco chamado Anders Celsius. Ele, ao fazer esse experimento ao nível do mar, estabeleceu os valores de 0 e 100, respectivamente, para os pontos de gelo e vapor d'água. Já um físico e inventor alemão chamado Daniel Fahrenheit, ele utilizou outros pontos fixos para calibrar a sua escala, porém, posteriormente, fazendo as conversões, ele chegou nos valores de 32 e 212 para esses pontos fixos. Já a escala Kelvin é uma escala especial, também chamada de escala absoluta. Ela não se baseia nesses pontos arbitrários, e simplesmente ela indica o grau de agitação das moléculas de um corpo. Ou seja, o zero Kelvin, também chamado de zero absoluto, seria a temperatura na qual um corpo possuiria suas moléculas completamente paradas. Então, por isso ela é chamada de escala absoluta. Então, para cada grau de agitação da molécula de um corpo que está indicada na escala Kelvin, existe uma temperatura associada nas outras escalas. E por esse motivo, nós utilizamos a nomenclatura de graus Celsius, por exemplo, graus Fahrenheit, e na escala Kelvin, simplesmente Kelvin, por exemplo, 10 Kelvin. Interessante, né? A título de informação, e a gente vai ver essas conversões, como é que funcionam, o zero Kelvin é aproximadamente igual a menos 273 graus Celsius. Frio, né? Agora, a conversão entre elas é feita utilizando-se proporções de intervalos iguais que se estabelecem nessas escalas. Isso é justamente uma consequência, matematicamente falando, do teorema de Thales. Então, repare como funciona isso. Se nós fizermos a razão entre A e B, então dividirmos aqui essa altura A e a B, ela é sempre constante para os outros intervalos nas outras escalas, uma vez que esses valores que estão estipulados nessas escalas, eles são equivalentes. Então, se nós tivermos o objetivo de saber a conversão entre elas, então repare que esses valores intermediários são os valores a serem descobertos e a gente usa a notação de θ para Celsius e Fahrenheit e T maiúsculo só para diferenciar essas escalas que são arbitrárias e a escala especial em Kelvin. Então, o intervalo A ele seria nas outras escalas e esses intervalos aqui, ó, que eu estou indicando nas escalas. Então, esse representa o valor A. E o B seria a altura referente a esse intervalo maior das escalas. Então, se nós igualarmos esses valores, nós teremos então a conversão feita entre as escalas. Então, isso é muito bonito, é um desdobramento do teorema de Thales. Então, repare, o A para a escala Celsius seria θc menos 0, dividido pelo B, que seria 100 menos 0. E isso deve ser igual na escala em Fahrenheit, que vai ser θf
menos 32 dividido por 212 menos 32. E, finalmente, esses intervalos relativos na escala Kelvin seriam T menos 273 dividido por 373 menos 273, que seria relativo à altura B. Só fazendo uma observação que 273 é um valor aproximado, porque a rigor é 273,15 e 373,15 também. Fazendo as simplificações devidas, que são possíveis de serem feitas, nós teremos o seguinte resultado. Então, θc sobre 100 vai ser igual a θf menos 32 dividido por 180, e isso vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido também por 100. Se nós multiplicarmos todas essas desigualdades por 20 para termos uma simplificação, então nós chegaremos no seguinte resultado, que θc sobre 5 será igual a θf menos 32 dividido por 9, que é igual a T menos 273 dividido por 5. Então, chegamos na relação de conversão entre essas três escalas e, com isso, nós conseguimos descobrir quais são os valores relativos e associados em todas elas. Então, no próximo vídeo nós iremos fazer um exemplo para colocar na prática essas situações e aplicar essa belíssima expressão de conversão entre temperaturas. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixo aqui meu grande abraço a vocês e até a próxima.